Análise de risco e condições impeditivas para um trabalho. Nem sempre a gente vai ter as condições ideais para estar operando, para estar trabalhando, né? Seja em altura, seja em operações de resgate. E em determinados momentos a gente vai ter que observar alguns pontos que são extremamente relevantes para que a gente mantenha a segurança nas operações. Quando eu consigo observar esses pontos e consigo trabalhar com as medidas de controle para isso, a gente consegue ter um êxito muito maior e a gente consegue elevar essa curva da segurança que a gente tanto fala em procedimentos de bombeiro, em procedimentos de trabalho em altura, em segurança do trabalho em geral. Por mais impressionante que seja, a nossa primeira opção é evitar o resgate em altura, o salvamento em altura, o resgate com cordas, ou o trabalho em altura, caso eu tenha essa possibilidade. Um exemplo bastante interessante para vocês. Tem algumas empresas, por exemplo, que precisam fazer instalação de ar-condicionado lá na parede. O que eles fazem? Alguns locais, se eu tenho um prédio de 5 andares, por exemplo, do lado da janela do 5º andar, o cara monta uma estrutura, coloca lá o ar-condicionado, desce de rapel, enfim, coloca um andaime e instala lá do ladinho da janela para fazer aquela refrigeração ali daquele ambiente. Porém, né, uma das possibilidades que se tem para esse tipo de trabalho é fazer todas as casas de máquina, né, todos os motores dos ar-condicionados do prédio inteiro lá embaixo. Então ele está evitando que se tenha o trabalho em altura. Logo, se eu tiver uma manutenção naquilo, é muito mais fácil para o pessoal vir por terra, né, fazer toda aquela manutenção e continuar aquele processo muito mais seguro do que fazer um rapel, muito mais seguro do que montar um andaime. Então, eles estão evitando naquele momento a possibilidade de novos acidentes. E com o resgate acaba sendo a mesma coisa. Se eu consigo tirar uma vítima, por exemplo, que está caída lá embaixo de um penhasco, numa ribanceira, por uma rota alternativa que não seja a suspensão em cordas, né? Claro, se a situação da vítima me permitir, se houver possibilidade de acessar por outro lado, com certeza isso vai ser uma variável bastante interessante para as equipes de emergência, porque eu estou evitando situações que possam ser um risco para aquela equipe que está trabalhando. Beleza, eu tentei não precisar fazer o trabalho em altura, ou eu tentei não precisar me suspender em cordas para fazer um resgate. Mas eu vou precisar fazer isso. Quando eu me sujeito a isso, né, quando eu tenho a necessidade de trabalhar nesse tipo de situação, então eu tenho que eliminar a maior possibilidade de problemas naquela cena. Ou seja, quando eu instalo uma linha de vida, por exemplo, eu estou eliminando a possibilidade daquela pessoa que está conectada, presta bem atenção, de cair, por exemplo, e ter uma queda fatal. Então, esse processo, quando eu não consigo não fazer aquele trabalho e eu preciso executar de uma forma segura, eu tenho que eliminar alguns problemas naquela cena. Para isso, eu uso dispositivos que me ajudam nesse processo. Eu tenho que fazer o trabalho, eu não consegui eliminar aqueles riscos naquele cenário, mas eu posso minimizar um risco de queda, por exemplo. Então, esses processos todos, eles fazem parte aí, né? Eu primeiro tento não fazer aquele trabalho, eu tento achar uma via alternativa. Depois, tenho que me submeter. Eu tento eliminar aquele processo todo. Não consegui eliminar o risco daquela cena, então eu minimizo aquele risco, fornecendo um treinamento adequado, fornecendo equipamento adequado para aquele trabalhador, fornecendo um equipamento adequado para aquele resgatista. Então tudo isso faz com que eu diminua a possibilidade de acidentes. E quando a gente fala de acidentes, é muito importante a gente citar que existe a curva, né? Existe uma curva que a gente fala da curva da atenção. E nessa curva da atenção, geralmente a gente está numa linear aqui, né? Um mundo ideal, não está acontecendo nada e de repente acontece um acidente. O que acontece com a nossa atenção? Ela vai lá para cima. Quando ela vai lá para cima, ela mantém um platô por determinado tempo até as equipes ou os trabalhadores começarem a esquecer que aconteceu determinado acidente com alguma pessoa aí da sua equipe. E aí o que acontece? Começa a esquecer e a curva da atenção começa a diminuir. E é nesse momento que acontece um novo acidente, para a curva de atenção subir. Então, quando a gente fala de acidentes, galera, é um alto e baixo. A todo momento nós temos pessoas lá em cima, com nível de atenção alto, porque em algum momento estudaram alguma coisa, ou passaram por alguma situação que façam com que a atenção fique elevada. Em alguns momentos se está num platô lá embaixo, onde as pessoas criam um conforto, né, uma situação bem confortável, que é muito favorável a novos acidentes.